Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nós estamos iniciando mais uma aula, esse é o 11º vídeo, tá? Desde então queria agradecer a todo mundo que está acompanhando. E vamos lá, gente, de vetores e geometria analítica. Bom, aqui eu vou falar de plano, e é lógico que quando eu começo a falar de plano, sistema cartesiano, né? A maioria das pessoas tende a ver esse plano aqui, em que aqui nós temos o eixo das abscissas, eixo das ordenadas, tá? Então x e y. E esse plano é o sistema cartesiano ortogonal. Por que que ele é ortogonal? Simples, meus caros. Porque se eu pegar aqui, ó, um ponto P, deixa eu pegar um ponto P qualquer, as retas, né? Aqui vão ser as coordenadas x e x de P e y de P. Só que as duas retas, elas possuem um ângulo de π sobre 2, né? Um ângulo de 90 graus. Porém, meus caros, o que vocês talvez não saibam é que existe também o sistema cartesiano oblíquo, que eu não vou falar, não vai ser fruto de nossas discussões. Alguns já devem estar agradecendo, graças a Deus que não vai ser, né? Mas, a nível de estudo, tá? Deixa eu desenhar direitinho aqui. Pronto. Nós temos aqui um plano em que esse ângulozinho, ao invés de ser 90 graus exatamente, ele vai ser menor do que π sobre 2, ou seja, menor do que 90 graus, tá? E como que seriam as coordenadas desse ponto? Bom, vamos imaginar aqui um ponto P. As coordenadas seriam, ó, eu ia seguir o sentido, assim como aqui eu sigo o sentido da reta Y, aqui também eu seguiria o sentido da reta Y, e aqui eu ia seguir o sentido da reta X, tá? Então aqui seria o meu YP e aqui seria meu XP, ok? Não ia mudar nada quase, mas só que ia ter um ângulo, né? E aí esse ângulo a gente tem que calcular depois mais para frente. Mas vamos voltar aqui ao sistema. Então esse é ortogonal e esse é um sistema cartesiano oblíquo, tá bom? Bom, agora eu vou ensinar para vocês a distância entre dois pontos, tá? Qual que é a fórmula da distância entre dois pontos, meus caros? Bom, vou novamente desenhar um outro sistema cartesiano, tá? E aqui eu vou considerar que x e y, eu vou considerar que eu tenha um ponto P qualquer, tá? Isso aqui é uma boa forma de você demonstrar a fórmula de distância de pontos. Então, vocês concordam comigo? Aqui eu vou colocar um sendo x1, perdão, aqui é y, né? Aqui é um y1 e um y2. E eu vou imaginar um segundo ponto Q bem aqui. Gente, vocês que são professores de matemática já aprendem a demonstrar isso. Eu considero que é uma das demonstrações mais simples do ensino médio. Y2, X2. Por que cargas d'água eu coloquei Y2 aqui? É porque eu tô sendo ignorante. É lógico que é X1. Eu fui falando Y1 aqui, aí, ó. Olha aí, gente. Não é bem que esse tipo de erro grosseiro a gente consegue perceber logo de cara, né? Graças a Deus. Bom, aí, gente, eu quero saber a distância entre esses dois pontos, né? Essa distância aqui. Que depois, se vocês forem ver, ó, pode ser inclusive a norma do vetor PQ, né? O pessoal que já está ligado aí nas outras aulas sabe que isso aqui também é a mesma coisa que norma de um vetor, correto? Correto. Então, para saber a distância, muito simples, meus caros, muito simples. Eu vou fechar aqui. E ó, a parte boa de ele ser ortogonal, né? Eu estou falando de um plano ortogonal, depois você já imagina como que vai ser a dificuldade no oblíquo. É que aqui nós temos certeza que aqui é 90 graus. Tá ok? E esse lado aqui, esse cateto,
seria a distância entre x2 e x1, ou seja, x2 menos x1, ok? Eu vou deixar até assim, e aí, por quê? Porque é o maior menos o menor, tá? E aqui é a mesma coisa. Isso aqui é o y2 menos y1. Então, esse lado aqui, eu vou dizer que é o, vou chamar de d, distância, né? Bem habitual, né? Então, vou fazer Pitágoras. D ao quadrado é igual a x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado. Correto? Correto. E aí, gente? Bom, eu fiz Pitágoras, tá? Hipotenusa ao quadrado igual a um cateto ao quadrado mais o outro quadrado ao quadrado. Tiro a raiz disso aqui. Na hora que eu tirar a raiz, acreditem ou não, eu já tenho a fórmula de distância, como está nos livros. Aí sempre vai ter algum aluno espertinho que vai te perguntar: professor, faz diferença quem eu chamo de x2 e x1? Não, não faz, tá? Até mesmo porque quando você eleva ao quadrado, ele vai ficar positivo. Então, se tivesse lá, vamos supor que fosse 3 e 1. 3 menos 1 dá 2. 2 ao quadrado é 4. Ah, mas e se tivesse 1 menos 3? 1 menos 3 dá menos 2. Ao quadrado também dá 4. Então, vocês aproveitam e dão um exemplozinho assim, pequeno, trivial, só para os alunos perceberem que realmente ele não faz muita diferença. Belezinha? Bom, a outra parte que eu queria falar para vocês neste vídeo é de como que os vetores, eu estou falando só de plano, tá? Os vetores são tratados no plano. Porque até então a gente só tinha tratado de vetores geometricamente, né? Como assim, professor? Só tinha tratado deles por meio de figuras, não tinha dado números ainda. Agora que eu estou falando de coordenadas, a gente vai ter algumas mudanças significativas, tá? Porque olha só, meus caros, pensem comigo um pouquinho. Imagina aqui, eita, isso é porque eu fiz com esse, né? Deixa eu mudar aqui. Pelo jeito não vai dar, vou ter que fazer de novo. Imagina só, eu tenho aqui, tá? X e Y. E aí eu vou imaginar que eu tenho um vetor qualquer, assim, ligando. Ficou muito longo. Um vetor qualquer ligando o ponto A até o ponto B. Então esse aqui é um vetor AB, correto? Lembram lá no primeiro vídeo, definição de vetores? Se vocês quiserem até podem voltar, pausar e ir lá assistir a definição para depois voltar aqui. Eu tinha dito que um vetor ele representa uma classe de vetores equipolentes, não é isso? O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu pegar um outro vetor partindo de qualquer lugar daqui, eu vou ter o mesmo, vai ser igual a esse, né? Inclusive, se eu partir, por exemplo, da origem. Então, se eu desenhar um outro vetorzinho aqui, ó, um vetorzinho V, que tenha o mesmo tamanho, né, mesma direção, mesmo sentido do vetor AB, eu posso falar que eles são iguais. Correto? Correto. Mas e aí, como que eu vou representar isso, tá? E é por isso que a representação de vetores equipolentes, ela é denominada assim, ó. É umas coordenadas x e y, tal que x e y, ó, é equivalente ao vetor AB, tá? Esse vetor que eu estou falando aqui seria esse vetorzinho aqui. E como que eu encontro esse vetorzinho? Simples, meus caros. Esse vetorzinho de coordenadas x e y, que é inclusive equivalente, né? Vamos deixar assim. Aqui eu apaguei um vzinho, a gente podia até deixar igual a um certo vzinho, que é igual a isso. Esse vetor a gente vai encontrar realizando a subtração de A em B. Eu não sei se vocês lembram, mas um vetor, olha só, se eu tenho um vetor A, melhor dizendo, um ponto A,
mais um certo vetorzinho, vamos chamar aqui de vetor U, para vocês não confundirem, ele resulta no ponto B, certo? Isso aqui vocês viram em uma outra aula, soma de pontos com vetores. Se eu passar o A para lá, fica que o vetor U é igual a B menos A. Não é isso? Como eu estou considerando achar as coordenadas x e y do vetor V, que tem o mesmo tamanho, mesma direção e sentido, eu vou utilizar aqui, ó. Professor, eu não entendi nada. Vamos lá, vamos partir com um exemplo prático que vocês vão conseguir entender muito bem o que eu estou falando. Olha só. Eu vou considerar aqui um outro e eu vou dar agora coordenadas para vocês entenderem. Aqui x e y. Eu vou imaginar que eu tenho um ponto 1 e 1, tá? O A é 1 e 1. Valores assim pequenininhos para vocês poderem entender. E eu tenho um ponto B como sendo 3 e 4. Vai ser lá em cima. Tá bom? É lógico, óbvio que eu não contei. Então, provavelmente não está exatamente 3 e 4 ali. É só para vocês poderem entender. Beleza? Belezinha. Então, se eu for considerar pegar um vetor V, seria isso aqui, né? Ó. O vetor, vamos chamar de U, tá? Ah, mas eu quero reprojetar ele partindo da origem. Olha só, esse vetor U, já agora tratando com pontos, deixa eu fazer certo aqui. Ó, o ponto A mais o vetor U é igual ao ponto B, correto? Ou seja, o vetor U é igual a B menos A. E quem que é B menos A? Ó, eu vou pegar as coordenadas, tá? Então, as coordenadas de 3 e 4, menos as coordenadas de 1 e 1. Na hora que eu fizer as coordenadas, vou reescrever isso aqui, ficaria x, coordenada de 3, menos 1, ou seja, as coordenadas de x de B menos x de A. As coordenadas de y seria 4 menos 1. Então, esse vetor U, ele teria como coordenadas 2 e 3. Mas isso quando? Quando ele inicia na origem. Quando eu faço essa conta, é como se eu tivesse iniciado na origem. Tá certo? Então, olha só. Se eu inicio na origem, aqui eu peguei o ponto 1 e 1, né? Mas só se eu iniciar na origem, meus caros, é como se tivesse transportado para cá e ele fosse dos pontos 3, as coordenadas 3, aqui opa, ó, falando besteira. Coordenadas 2 aqui e 3 no Y, tá bom? Então, quando eu faço essa continha, eu estou, na verdade, encontrando o vetor equivalente ao vetor original, só que iniciando da origem. Não sei se vocês pegaram aí. Vamos fazer mais um exemplo para vocês entenderem a manha que eu estou falando. Imaginem só. Eu tenho lá, eu vou até pegar valores, um deles sendo negativos agora. Faz de conta que eu tenho um ponto A como sendo 2 e 4. E um ponto B como sendo menos 2 e 1. Então, menos 2 e 1 seria mais ou menos aqui.
E o ponto A seria mais ou menos aqui. Olha, eu estou fazendo, vamos fazer o vetor AB do mesmo jeito. Então, o vetor AB seria uma reta. Dá um pouquinho de cor aqui, né? Saindo de A e chegando em B. Quando eu fizer essa conta, meus caros, olha só. Do jeitinho que estava lá, ó. B menos A, tá vendo? Igualzinho. Quando eu fizer B menos A, eu vou encontrar, ó, menos 2, né? As coordenadas de B menos a coordenada de A. E 1 menos 4. Eu vou encontrar menos 4 para x e menos 3 para y. O que que isso significa? Significa dizer que se eu iniciando da origem, ó, menos 4 é mais ou menos por aqui, né? Já que eu estou fazendo de olho. E menos 3 seria aqui. Então, seria isso aqui, ó. Olha só. Observem que tudo bem, que tem uma certa desproporção aqui, porque eu fiz meio de rascunho aqui, né? Mas olha só, se você não entendeu, vamos partir para o GeoGebra. Eu vou iniciar o GeoGebra e a gente já volta. Então, pessoal, eu tomei a liberdade de já iniciar o GeoGebra e colocar aqui o vetor U, né? Aqui foi exemplo de U aqui no GeoGebra. Iniciando no ponto A, 2 e 4, e indo até o ponto B, menos 2 e 3. Perdão, menos 2 e 1. Turma, observem só. Esse aqui é o vetor AB, né? Aí, nas contas que a gente fez lá na nossa tabuinha de calcular, deu coordenadas x e y, menos 4 e menos 3, né? Esse menos 4 e menos 3, eu tinha dito lá que era o mesmo vetor, só que iniciando na origem. Então, olha que interessante, gente. Se eu iniciar na origem, marcar aqui, ó, o ponto menos 4 no x e menos 3 em y, olha que interessante. Dá esse vetorzinho v. E os dois vetores possuem a mesma direção e sentido e possuem a mesma norma. Ok? E o engraçado é que o próprio GeoGebra, ele já nos garante, quando eu coloco o vetor AB, ele coloca já menos 4 e menos 3 aqui. Ou seja, toda vez que eu colocar um vetor e ele tiver coordenadas, por exemplo, menos 4 e menos 3, significa dizer o que, professor? Significa dizer que esse vetor tem um tamanho, norma, direção específica, menos 4 para x e menos 3 de y, iniciando na origem. Ok? Isso nos garante que, se você pegar esse vetor e precisar, por exemplo, transportar para fazer uma soma de vetores, né, já que o início de um tem que ser o término do outro, lembram disso lá? Então, você já consegue muito bem, tendo essa informação, você já consegue, por exemplo, ter a distância. Porque se eu tenho aqui, ó, que o primeiro ponto é na origem 0, 0 e o segundo ponto é aqui, eu já consigo calcular a distância dele. Então, eu consigo achar a norma. E então eu consigo fazer todos os cálculos. Então, tendo apenas essa informação, ok? Então, como se o vetor aparecer assim, ó, deixa eu voltar aqui para minha tabuinha. Se o vetor aparecer nesse sentido, menos 4, menos 3, eu já consigo bastante informações, tá? Inclusive, no plano, ele vai aparecer exatamente assim, como um conjunto de coordenadas dessa forma. Espero ter ajudado vocês aí, gente. Um abraço.